Então, mesmo chave a chave é uma coisa que lá não é uma questão simples. Assim, para alguns para outros não é isso que é o interesse. Então, é isso, não é obviamente a paralisação da obra por si só. Entendi. Não Daí fizeram denúncias a organismos internacionais, que pelo que eu sei não deu em nada, né? Na anistia, pro próprio BID, tentaram chamar porque o BID tem as salvaguardas, né? Mas como ele tem interesse, parece que como ele tem interesse mesmo em realização da obra, dinheiro, não sei o que, um banco, deixa acontecer. Aqui mas é uma questão mais dos documentos analisados, que vão ser tudo anexos, né, do nosso relatório. Então todas as cartas abertas, tudo vai constar, né, disso, que eu acho que é interessante. Uma das coisas mais super interessantes, eu acho que é assim, porque aqui eu acho que vale falar, como em todas as outras, que eu acho que é a grande perversidade de todos, talvez, que é os casos comuns, né, que eu vou apontar mais lá no final, mas essas ordens também da apresentação não precisa seguir. A questão da desqualificação da posse como direito, né? Então, como as pessoas não são proprietárias do ponto de vista formal, as indenizações elas só consideram as benfeitorias, né? Ou seja, só o concreto, a janela, e não considera a terra, que é o que vale, né? O que vale é a terra, né? E por isso essas indenizações propostas de 10 mil, 12 mil, 15 mil. E no caso do Jardim Paraná, isso ainda é um pouco mais assim, não sei, não é mais que nenhum lugar, mas tem ainda um outro elemento, que é o fato de que a comunidade luta pela regularização fundiária formalmente, fazendo ofícios para o Ressolo, que é o Departamento de Regularização do Solo da SEAB, desde 97 que a gente tem aqui, né? Acho que eu consegui identificar, ter acesso, né? E é uma ex. Então, é pela omissão do poder público que eles não são proprietários com título, né, mesmo, né, no registro no cartório de registro de imóvel. Apesar de serem possuidores legítimos, tal, né? Na nossa visão, nem deveria importar você ter o título ou não, certo? Que é até um pouco que eu vou tentar desenvolver, que eu estou tentando desenvolver do ponto de vista jurídico, que eu acho que pode ser uma das grandes contribuições dessa pesquisa, né? Talvez a principal, na minha opinião, do ponto de vista médio e longo prazo, aí a gente batalhar por isso. Então é isso. Então a omissão do órgão municipal em regularizar a área deles faz com que hoje eles estejam nessa situação de ameaça, opressão, que também é o mais comum, porque isso eu falei muito claramente também lá no debate bola, né? Não é só a indenização baixa, os 10, 12 mil reais, 3 mil reais, 30 mil reais, que não corresponde ao valor da terra, que entra na questão do atendimento, né? É toda a forma de relacionamento com as comunidades que se pauta a partir dessa desqualificação desse direito, né, gerado pela posse, né, do não reconhecimento do direito deles, porque trata como invasor, como não tendo direito a nada. As notícias de Fortaleza são ainda pior do que aqui. É coisa de assim, vão passar, você vai ver o trator passar na tua casa sem... Aqui ainda tem é mais velada. Então. Análise lá uma época que, não sei se permanece, que ia ter remoção de 1/3 da população da cidade. É uma coisa absurda, assim, o número de remoções. Acho que 1 milhão de pessoas. A COP tem os números, eu não tenho eles aqui, mas a gente tem os números de Fortaleza, estimados, né? São números abertos pelo Estado, são números que foram contados. Mas eu acho que é isso, que eu estava querendo dizer assim, a desqualificação do direito, né, da posse, é a base para toda a relação, né?
não só a questão do atendimento material mesmo, da casa que vai receber ou da indenização, mas de toda a relação, de todo o processo negocial, né? De botar as pessoas como, de tratar como invasor, de tratar como não tendo direito, de fazer ameaça, de oprimir e tal, tudo isso. Um pouco do caso do Rodoanel era um pouco essa questão que eu queria falar. Do Parque Linear Rio Verde, que vocês conhecem bem mais, né? Eu acho, por conta de ser uma questão muito mais vinculada à questão da Copa, eu começo até o meu relatório de caracterização falando assim: pouco se sabe sobre as intervenções do Parque Linear Rio Verde. Eu acho que essa é a grande realidade lá, porque não teve RIMA, né? Não teve estudo de impacto ambiental, não teve estudo de impacto de vizinhança, não tem nenhuma questão, não tem nada praticamente formal que fala o que vai acontecer lá, não tem nada, não tem uma lei, não tem um decreto, não tem nada, não tem um plano, não tem absolutamente nada. O que tem, que eu me baseei, é uma apresentação que foi feita lá em 2000, que não que a gente estivesse presente, porque as que a gente estava presente, que eu tive acesso, porque foi extraviada por um morador que entrou por um convidado e que depois botou na internet essa apresentação, porque era como eu falei aqui bem no início, era uma coisa para Clube Lions, Associação Comercial da Região, tal, para falar das obras da Copa. Não, acho que foi na própria subprefeitura. Eu tenho a data, tudo. Passou. Aqui tem a data. Isso. 9 de novembro de 2011. Foi uma apresentação da Secretaria do Verde lá. Que não é nada vinculante também, não é nenhum documento oficial, um slides de PowerPoint. E tanto a Juliana fez, né, lei de acesso, utilizou da Lei de Acesso à Informação, como eu também. E a resposta é sempre: está em planejamento, a obra ainda não foi licitada, realmente não tem, mas já fizeram o cadastramento das famílias, né? E semana que vem já vão ter uma reunião para falar quem vai sair primeiro. Essa é um pouco que estão falando que vai ser a reunião. Então, assim, tudo que a gente está conversando aqui, que seria o mínimo, nada disso está acontecendo, né? Isso aqui é o Itaquerão. Eu vou ter aqui está a estação de metrô, aqui está o polo institucional, aqui é o pátio do metrô. Isso aqui é o Parque Linear. Até aqui ele já está pronto e aqui está a Comunidade da Paz e todas as outras favelas. Quer dizer, aqui estão as árvores. Né? Eu vou mostrar isso. Isso aí eu tenho. É isso. Eu fiz até uma. Que foi uma das questões que a gente levou lá para a comunidade, né? Na construção do plano alternativo e tal, a imagem deles árvore, né? Para tentar ajudar na mobilização. Tem orientação técnica de afastamento de 15 metros de um lado, 15 metros de outro. Das APPs. Eu acho assim, eu acho que tem duas questões uma reflexão importante, que é a questão das áreas de risco, né? E que eu acho que até o Observatório das Remoções lá, que eu te falei para você dar uma olhada, que faz que eu acho que assim, a questão do risco, que não é nem uma questão da minha pesquisa, mas vamos lá. A questão do risco, ela é um dos elementos que tem sido utilizados como estratégia de abrir terra para o mercado imobiliário, né? Vamos falar claramente. E como que eles fazem isso? O risco, eles fazem uma análise por comunidades. Então, e não por unidade. Então, no caso do Parque Linear, da Comunidade da Paz, que é a que a gente conhece melhor, ela tem áreas de risco, não é que ela está numa área de risco, tá entendendo? São coisas, há uma distância muito grande entre ter áreas de risco e estar numa área de risco. Só que na prefeitura, se você pega, tem lá, talvez eu tenha até aqui isso. Eu vou tentar achar depois. A imagem do que vai mostrando, existe um mapa do município de São Paulo, com as diversas regiões das subprefeituras e com as comunidades e com um degradê do número de comunidades em área de risco e listado as comunidades rurais. É oficial, até hoje, talvez se você der um Google na prefeitura, você encontra. A consideração é
da comunidade como um todo. Você pode chegar lá, aqui o plano alternativo, que eu até trouxe um exemplar, eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas daqui conhece e tal, mas se quiser rodar aí para ter conhecimento, mostra que claramente existem áreas de risco, mas a comunidade não está numa área de risco como um todo. Então não é necessário o reassentamento de 300 famílias, é de 40, 50, sei lá. O cálculo, a gente se fez uma estimativa lá, PEB-NU, mas não é o Estado que tem que fazer, né? O cálculo e tal, e fazer decentemente. E tem um caso emblemático, que eu também não tenho conhecimento aprofundado, que acho que é Vila Carrão, que chama, não é Vila Carrão lá na Zona Leste, é uma comunidade Carrão, uma coisa assim, acho que é Zona Sul, não tenho certeza, mas acho que é da Zona Sul, que o escritório modelo entrou com uma ação pedindo que fossem realizados laudos individualizados para cada unidade e não considerar. E eles ganharam e foram feitos laudos individualizados pelo IPT e acho que diminuiu, não sei, eu não vou falar o número porque eu não lembro, mas não sei quantos % não foi necessário o reassentamento, a remoção. E a Comunidade da Paz é muito clara, vai chegar umas imagens que vai dar para ver. O comando e o buraco quente passam um pouco por isso. Entendeu por que eles precisam ser removidos ali? Aquilo é uma área de risco pela implantação do monotrilho. A história dos parques lineares é muito anterior, né? Então tem a história dos 100 parques lineares, 100 parques, né? Parques lineares, não, 100 parques na cidade de São Paulo, né? Que faz parte desse processo de reorganização da cidade, né? Eu acho que tem um elemento aí que é como a cidade de São Paulo ela foi sendo construída, essas grandes vias, por exemplo, já tinha essa perspectiva de parque linear. A Marginal já tinha essa perspectiva, aqueles canteiros centrais serviam, as várzeas, canteiros centrais serviam a isso, né? E quando o automóvel necessitou, já era o canteiro central, né? Então eu acho que é um primeiro elemento que está colocado, né? É esse, que na verdade não tem nenhum, porque eu acho que é importante a gente desconstruir essa história de que tem um processo de preservação de várzea de rio, córrego ou algum tipo de planejamento ambiental. Eu acho que essa é uma questão importante. Uma outra questão é que 2000 e pouco, né? Acho que já foi com a Marta, né? Foi no governo da Marta que já havia essa previsão. Uma outra coisa que é isso mesmo, né? O planejamento dos parques lineares, eles se dão a partir dos interesses do capital, né? Os 15 metros lá de separação para a recuperação da mata ciliar tal, e tudo mais, a gente acompanhei durante uma época o Parque Linear ali de Perus, né? E os camaradas faziam essas ginásticas que você acusou o golpe, né? Que a gente acompanham lá em Perus, que assim não tem nenhum, em absoluto, né, nenhum critério técnico, né, que os caras diziam, não, tem que separar 15 metros de um lado, 15 metros do outro, né? E aí, em um determinado momento, o lado a margem esquerda do rio tinha uma pedreira, tinha um posto de gasolina, tinha uma universidade, né? E aí os camaradas disseram, não, esses 15 metros aqui do lado esquerdo, nós não precisamos, né, alargar, né, a margem do rio. Vamos alargar os 15 de lá para cá, 30, para cima da comunidade, né? Obviamente, né, que não tem absolutamente, eu acho que essa desconstrução é necessário ser feita, né, que não tem nenhum planejamento de cidade, não vai ter nenhum impacto positivo, né, do ponto de vista do direito à cidade para ninguém, vai ter impacto do direito do capital se expandir, explorar e se expandir cada vez mais. É isso que está colocado. Não tem mais nada colocado aí. Eu acho que também tem 2 pontos nessa questão. Primeiro, assim, uma coisa que você falou é das vias. E a outra coisa é o processo de urbanização em São Paulo, porque o milagre econômico da década de 70, que só foi possível tirando do salário do trabalhador o dinheiro possível para ele ter uma moradia no mercado formal, que empurrou todas essas populações na década de 70 e 80 para assentamentos irregulares. Onde era a área que tinha lá?
Nas várzeas também, porque era a área protegida onde o mercado imobiliário não estava